Zona do Euro. Apresentação: Paulo Nunes. Olá, guaibeiros! Está começando mais uma edição do Zona do Euro. Episódio 163 do Zona do Euro aqui na Rádio Guaíba. Zona do Euro de hoje vai ser especial porque a gente vai falar muito sobre Copa do Mundo. Vai trazer a curiosidade e explicar como que foi definida a primeira Copa do Mundo. Como que começou esse evento mundial que está indo para mais uma edição em 2026 e depois vai comemorar o seu centenário em 2030. Vai explicar um pouquinho de como começou a história da Copa do Mundo. Vamos relembrar como foi a primeira Copa do Mundo lá em 1930, a Copa que foi disputada aqui do lado, no Uruguai. Também com a Ana Carolina Nazário, vamos passar a limpo os grupos da Copa do Mundo que foram sorteados no dia 5 de dezembro, no evento que a FIFA realizou, definindo os 12 grupos da Copa do Mundo de 2026. Além disso, no Zona do Euro, vamos falar sobre o Wolverhampton, que entra na lista das piores largadas da história da Premier League e tem jogadores brasileiros, jogadores que atuaram aqui no futebol brasileiro nessa equipe do Wolverhampton. Também no Zona do Euro, vamos falar um pouquinho sobre Johnny e o momento que ele vive na Espanha, agora com a camisa do Atlético de Madrid, ele que vem sendo destaque nos portais espanhóis e será assunto aqui no Zona do Euro a partir de agora. Você que está nos acompanhando na Rádio Guaíba, o Zona do Euro, você também pode acompanhar através do nosso Spotify. Coloca no seu Spotify Rádio Guaíba e você vai achar no Spotify o Zona do Euro disponível para você. Guaíba Esporte no Spotify, você vai encontrar por ali todos os episódios disponíveis do Zona do Euro. Eu sou o Paulo Nunes, Ana Carolina Nazário está comigo, a mesa de áudio é do Davidson Rosa, coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer, a gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim e a direção geral de Claudinei Girotti. Bom, vamos começar então com o Wolverhampton, para a gente dar largada no nosso Zona do Euro, porque o Wolverhampton entrou para a lista dos piores inícios sem vitória na Premier League. A gente vai trazer uns destaques sobre o Wolverhampton, preparamos para você, guaibeiro, que está nos acompanhando. Porque o Wolverhampton, time que conta com João Gomes, volante ex-Flamengo, André e Arias, ex-jogadores do Fluminense, vive um momento difícil e está na lanterna do campeonato inglês, com uma série negativa histórica. A equipe comandada por Rob Edwards e abriu a temporada sendo comandada por Vitor Pereira, ainda busca sua primeira vitória após 14 jogos no campeonato inglês. Os Wolves, como são conhecidos, acumularam apenas 2 pontos até agora nesta temporada. Isso representa o menor número de pontos já registrado nesta fase de uma campanha da primeira divisão na Inglaterra. O Wolverhampton igualou o início de campeonato inglês do Sheffield United da temporada 2020-2021. Esta também é a primeira vez que o Wolverhampton não vence nenhuma de seus primeiros 14 jogos desde 1983-84. Este péssimo início agora coloca o Wolves entre as maiores sequências sem vitórias no início de uma temporada na Premier League. O início desanimador do clube também coloca entre o pior começo da história da Premier League, junto com Sheffield United, que não venceu nenhum dos seus primeiros 17 jogos na temporada 2020-2021. O Queen's Park Rangers, que ficou 16 jogos sem vencer entre 2012 e 2013, e também o Swindon Town, sem vitórias nos primeiros 15 jogos de 1993-94. Portanto, o Wolverhampton está entre as 4 piores largadas da história da Premier League.
O time que agora é comandado por Rob Edwards e abriu a temporada sendo comandado pelo Vitor Pereira, fez apenas 2 pontos em 14 jogos. Apenas 3 times, portanto, tiveram um começo pior que os do Wolves. O Sheffield United, de 2020-21, que não venceu nenhum jogo nos primeiros 17 jogos. O Queen's Park Rangers, que em 16 partidas não venceu nenhuma na temporada 2012-2013. E o Swindon Town, que ficou sem vencer os 15 primeiros jogos da temporada 1993-94. A curiosidade aqui é que o Queen's Park Rangers, da temporada 2012-2013, era um time que tinha base de jogadores que tinham destaques recentes no futebol europeu, principalmente no futebol inglês. E destaque também, por exemplo, para o goleiro Júlio César, que também fazia parte desse elenco do Queen's Park Rangers da temporada 2012-2013. Era uma equipe que chamava atenção. Até fui buscar, por curiosidade, aquela temporada, porque no final da temporada o Queen's Park Rangers acabou sendo rebaixado e não podia ser diferente no campeonato inglês, dado a largada que foi muito ruim da equipe na temporada 2012-2013. Mas tem curiosidades naquele elenco do Queen's Park Rangers, porque o time não conseguiu ter a largada que se esperava no futebol inglês. Era uma equipe que vinha por ser comprada por um milionário, tinha toda essa badalação em cima do Queen's Park Rangers. Mas, curiosidade à parte, naquele elenco do Queen's Park Rangers, a gente tinha, por exemplo, o goleiro Júlio César, já com 33 anos. Os defensores tinham o Luke Young, também rodado no futebol inglês. O lateral direito, por exemplo, era o Bozingua, o português, que jogou muito tempo no Chelsea. Nesse time do Queen's Park Rangers tinha o lateral Fábio, que chegou a jogar no Grêmio agora recentemente em 2023. O Fábio tinha 22 anos, vinha do Manchester United. No meio campo tinha o Sean Wright Phillips, que rodou pelo próprio futebol inglês. Tinha, por exemplo, ainda nesse time do meio campo o volante Sean Derry, também experiente do futebol inglês. Tinha aos 32 anos o meia sul-coreano Park Ji-sung, que vinha de muitos anos e sendo multicampeão no Manchester United. O meia espanhol Esteban Granero, de 25 anos, que vinha emprestado pelo Real Madrid. Jermaine Jenas, inglês, que chegou a jogar a Copa do Mundo pela seleção da Inglaterra, também fazia parte desse elenco. E o ataque daquele Queen's Park Rangers da temporada 2012-2013 tinha o francês Loic Remy, que também teve destaque no futebol europeu, principalmente com carreira no futebol inglês. Outro centroavante francês, Djibril Cissé, também experiente atacante. E o marroquino Adel Tarabit, também outro com passagem forte no futebol inglês. Andrews Townsend era um jovem atacante de 21 anos que também fazia parte daquele time, que era comandado. Começou com o Mark Hughes, depois foi para o Harry Redknapp e fechou com o Mark Bowen, os técnicos da equipe do Queen's Park Rangers. Mas a largada foi tão ruim lá em 2012-2013 que o time ficou na lanterna do campeonato inglês naquela oportunidade. A equipe do Queen's Park Rangers naquela temporada fechou o campeonato inglês com apenas 25 pontos em 38 jogos, com apenas 4 vitórias. Portanto, uma das piores campanhas da história. E, por curiosidade, foi o último título inglês do Manchester United. Foi a temporada de 2012-2013. Portanto, o Wolverhampton atual está fazendo uma das 4 piores campanhas da história nos seus primeiros jogos em Premier League. Porque, repito, em 14 jogos até agora, a equipe fez apenas 2 pontos. E além dele, as campanhas ruins são do Sheffield United, de 2020-21, com 17 jogos sem vencer nas primeiras 17 rodadas. O Queen's Park Rangers 2012-13, que ficou com seus 16 primeiros jogos sem vencer. E o Swindon Town, que lá em 1993-94 ficou os 15 primeiros jogos sem vitória. Os Wolves agora terão ao lado do time de 2021-22 do Newcastle com 14 jogos, mantendo conjuntamente o 4º pior início sem vitórias de uma campanha da Premier League. Portanto,
nem dá para colocar como recorde, né? Mas esse dado que o Wolverhampton está vivendo nessa atual temporada, o Newcastle viveu na temporada 2021-2022. Com os resultados adversos em outros jogos, o Wolverhampton agora está a 12 pontos de distância do primeiro time fora da zona de rebaixamento da atual temporada do campeonato inglês e a 8 pontos da vice-lanterna. Uma combinação de fatores contribuiu para essa queda. Se as coisas não melhorarem, os Wolves podem estar a caminho de retornar à Championship na próxima temporada. Pior ainda, eles podem ameaçar um dos recordes mais indesejados da história da Premier League, o menor número de pontos já obtidos em uma única temporada. Essa honra indesejada pertence ao Derby County, que conseguiu apenas 11 pontos em 2007 e 2008, vencendo apenas uma das 38 partidas e perdendo 29 jogos naquela edição da Premier League. Junto com o time, afundam também o sonho de Premier League de John Arias, negociado pelo Fluminense após a Copa do Mundo de Clubes na metade do ano. O colombiano fez 15 jogos na temporada e ainda não marcou um gol sequer e também não contribuiu com assistências para a equipe inglesa. Pior ataque disparado do campeonato inglês, com metade dos gols do segundo pior, tem 7. O time de Rob Edwards vem de 8 derrotas seguidas e não dá qualquer sinal de reação. Na próxima rodada, a esperança de reverter a maré e interromper essa sequência de resultados ruins, o Wolverhampton recebe o Manchester United no Molineux Stadium na noite da segunda-feira, antes de seguir para o Emirates Stadium, onde vai enfrentar o líder Arsenal para fechar as primeiras rodadas da Premier League. Portanto, Wolverhampton largando mal no campeonato inglês. Você está acompanhando o Zona do Euro, episódio 163, aqui na Rádio Guaíba. Falamos sobre a largada ruim do Wolverhampton na Inglaterra, esses dados históricos, porque o Wolverhampton está entrando na lista das piores largadas de campeonato inglês na história, sem sequer vencer até agora. Mas o Zona do Euro vai dar uma virada de chave, porque esse programa também vai ser baseado e com materiais especiais sobre Copa do Mundo. E o nosso primeiro material eu preparei para você conferir agora. A gente vai trazer o material explicando o surgimento da Copa do Mundo. A primeira Copa do Mundo aconteceu em 1930, após muitos anos de tentativas de se organizar uma competição mundial de futebol. Pois naquela época o esporte já estava vivendo uma crescente mundial e uma competição entre países ajudaria a popularizar ainda mais o esporte. O início do evento estava diretamente ligado ao surgimento da FIFA e sua atuação na popularização e profissionalização do futebol. A federação foi fundada em 1904 e contou com a adesão inicial das seguintes nações: Bélgica, Dinamarca, França, Holanda, Espanha, Suécia e Suíça. Os primeiros esforços na direção de se organizar uma competição como a Copa do Mundo foram realizados por um dos dois idealizadores da FIFA, o holandês Carl Aston Wilhelm Hirschman. Contudo, o grande responsável pela realização da primeira Copa do Mundo foi o francês Jules Rimet, presidente da FIFA durante mais de 30 anos, entre 1921 e 1954. Os esforços de Jules Rimet concentraram-se na década de 1920, principalmente após o sucesso da competição de futebol realizada nos Jogos Olímpicos de 1924 e 1928, e ambos vencidos pelo Uruguai. Inclusive, a seleção uruguaia utiliza 4 estrelas em seus escudos. Os esforços de Jules Rimet concentraram-se na década de 1920, primeiramente após o sucesso da competição de futebol realizada nos Jogos Olímpicos de 1924 e 1928. Ambos os jogos foram vencidos pelo Uruguai, inclusive a seleção celeste
utiliza 4 estrelas em seu escudo, sendo que 2 delas faz referência aos 2 ouros olímpicos do futebol de 1924 e 1928, surgindo aí a famosa Celeste Olímpica. A partir daí, as negociações pela realização de uma competição de futebol desvinculada do Comitê Olímpico Internacional, o COI, intensificaram-se. A reunião final que levou à decisão de organizar o primeiro Mundial saiu em 1928, na cidade de Amsterdã, capital da Holanda. Posteriormente, tal resolução foi ratificada em uma reunião em Zurique. Nesses encontros, estabeleceu-se o básico de uma Copa do Mundo. O evento seria realizado a cada 4 anos, inicialmente com um troféu produzido e oferecido pela própria FIFA. Seria aberto a nações de todos os continentes e, se necessário, haveria eliminatórias para determinar os participantes. A definição da sede, no entanto, só aconteceu em 1929 e foi um assunto que resultou em acalorados debates. Para sediar a Copa do Mundo de 1930, houve a candidatura das seguintes nações: Hungria, Itália, Holanda, Espanha e Suécia, todas do continente europeu, e Uruguai, aqui na América do Sul. A escolha pelo Uruguai como sede do Mundial foi determinada em um congresso realizado em Barcelona, na Espanha. A decisão é atribuída a múltiplos fatores. Desportivamente falando, o Uruguai representava a maior potência futebolística e já era bicampeão olímpico à época. Quanto a questões financeiras, havia o fato de que o Uruguai se comprometeu a pagar as despesas de todos os participantes e a construir um novo estádio para a competição. A Copa do Mundo de 1930 teria 14 participantes, mas a delegação do Egito não conseguiu cruzar o oceano por conta das condições de navegação. Naquela época, as delegações viajavam de navio. A primeira Copa do Mundo da história contou com 13 participantes. Da Europa vieram Bélgica, Romênia, Iugoslávia e França. Da América do Norte, Estados Unidos e México. E da América do Sul, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. Nesta edição, o Uruguai confirmou seu favoritismo e venceu a competição após bater os argentinos na final pelo placar de 4-2. A participação brasileira foi modesta, sobretudo porque havia um racha entre paulistas e cariocas, assim que todos os convocados paulistas boicotaram a Copa do Mundo. O Brasil acabou eliminado na primeira fase, após 2 partidas, derrota na estreia para a Iugoslávia pelo placar de 2-1 e vitória contra a Bolívia por 4-0 no segundo jogo. Bom, a gente acompanhou aí um pouquinho do material sobre o surgimento da Copa do Mundo, da história nesse surgimento, e algumas curiosidades, né? Dentro dessa pesquisa que fizemos para montar esse material, a primeira Copa do Mundo, que teria 14 participantes, acabou sendo realizada apenas com 13, né? O Egito, que seria o representante do continente africano, não conseguiu navegar e chegar no Uruguai por conta, na época, das condições marítimas, né? E as seleções e as delegações viajavam por navios naquela época. Mas a curiosidade é que a FIFA surgiu em 1904 e depois do sucesso do futebol nos Jogos Olímpicos dos anos 20, foi que se decidiu então criar um torneio que celebrasse a festa do futebol, que seria a Copa do Mundo. E a reunião final aconteceu em 1928 em Amsterdã, na Holanda. Eu não me recordava dessa curiosidade, mas montamos essa pesquisa para trazer para o Guaibeiro, para quem acompanha o Zona do Euro, e como que surgiu a ideia de ter esse evento, que hoje é um evento grandioso e move, né, todas as seleções e as nações mundo afora em torno do futebol para a realização do evento. O detalhe é que a Copa do Mundo, a de 1930, foi a única em que não foi necessária eliminatórias, né? Naquela época as seleções foram convidadas a participar. A partir de 1934, sim, tivemos as chamadas eliminatórias para definir as seleções participantes. Então, um pouquinho dessa curiosidade de Copa do Mundo aqui no Zona do Euro. Você está acompanhando o episódio 163 do Zona do Euro, aqui na Rádio Guaíba. Agora nós vamos falar ainda sobre Copa do Mundo, mas vamos sair lá de 1930, lá
da história, de quando começou a Copa do Mundo. E vamos agora com a Ana Carolina Nazário, que está comigo aqui no estúdio da Rádio Guaíba, para a gente falar sobre os grupos da Copa do Mundo de 2026, Ana, porque os grupos estão definidos, a gente tem os caminhos na primeira fase de todas as seleções, a gente vai falar a partir de agora aqui no Zona do Euro. Bom, então agora a gente vai falar da Copa do Mundo, do sorteio que aconteceu na sexta-feira. Ana Carolina Nazário está comigo aqui no estúdio do Zona do Euro. Ana, o Zona do Euro hoje todo especial, né? Falando de assuntos voltados à Copa do Mundo. E a gente vai falar um pouquinho deste sorteio que definiram os 12 grupos para a Copa do Mundo de 2026. Isso mesmo, tudo bem, Paulo? Um abraço para ti e para todos que estão nos acompanhando nesse episódio do Zona do Euro. Tu sabe quantos dias faltam para a Copa do Mundo? Não. Não sabe? Não sei, não faço ideia. Eu olhei antes. 188 dias 188. para a Copa do Mundo de 2026. 188 dias para o Mundial. A gente já pode começar a fazer a contagem regressiva. Já, pô. Lógico, e deve ser feito. É importante porque vem aí a 20ª... Não falta tanto tempo, cara. Vão faltar 6 meses. Eu achei que faltasse mais dias. Eu não tinha me dado conta disso. É porque eu acho que a gente deve ter essa impressão, e acredito que muitos dos nossos ouvintes também, porque a última Copa do Mundo aconteceu em novembro e dezembro, né? Sim, é um período mais curto entre as Copas, né? Então foi um período no final do ano que aconteceu que a gente não tá acostumado, mas é por conta do clima e de todas aquelas outras burocracias lá do Catar. Mas essa Copa acontece no seu tempo normal, nos seus meses normais, né? Vai acontecer em julho. É no meio do ano. É o período mais curto. Entre as Copas não vai chegar a fechar o ciclo de 4 anos. Nas férias do calendário europeu. Bom, isso é interessante, o Mundial agora diferente, né? Com 12 grupos, 4 seleções em cada grupo, passando os 2 primeiros colocados de cada grupo e mais os 8 melhores terceiros. São 12 terceiros colocados que ficarão, os 8 de melhores campanhas é os que vão avançar para a segunda fase, que aí já é mata-mata, que é o chamado 16avos de final, depois oitavas de final, quartas de final, semi e a decisão. Vale destacar então que é uma seleção que para ser campeã do mundo antes precisava de 7 jogos, agora precisa de 8 para conquistar o título mundial. A abertura vai acontecer no México, no Estádio Azteca, e a decisão nos Estados Unidos. No fim das contas não mudou tanto, né? Não, mudou muito pouco, só. Acrescentou mais grupos, mas um jogo só para cada seleção. No fim das contas, a quantidade de vezes que os países vão jogar são praticamente iguais. E aumentou os dias de Copa, né? Porque aí agora tu coloca mais 10 dias de Mundial, não é apenas um mês. Vão ter mais jogos, mas as seleções irão jogar quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa, que era o grande desejo da FIFA. Vamos passar grupo a grupo e a gente vai comentando em cima dos grupos. Vamos começar então pelo grupo A da Copa do Mundo de 2026. Bom, esse grupo a gente já sabia que teria o México, que é um dos países sedes, México, Canadá e Estados Unidos, e já você sabia que o México ficaria nesse grupo. Daí depois foi sorteado a África do Sul, Coreia do Norte, e daí nós teremos nesse grupo o vencedor do Playoff D. Da Europa, né? Isso. E daí são 2 confrontos, né? Que a gente já tem alguns zonas atrás, passou a limpo esses confrontos quando foi definido a repescagem após o término das eliminatórias de todos os continentes. Bom, esse é o da Europa. Então a gente vai ter 2 confrontos. Dinamarca e Macedônia do Norte vão enfrentar o vencedor entre República Tcheca e Irlanda do Norte. E daí os 2 vencedores se enfrentam. Quem ganhar, pega essa vaga para completar o grupo A. Então pode ter uma Dinamarca, por exemplo, uma República Tcheca, 2 seleções que têm históricos maiores em Copas. A Irlanda, que já foi, por exemplo, 2002, chegou aí para a Copa, e a Macedônia do Norte, que seria uma estreante. Mas tem África do Sul, Coreia do Sul e o México. O jogo de abertura já definido, né? México e África do Sul, o confronto que vai abrir a Copa. O mesmo jogo que abriu a Copa do Mundo de 2010. Sim, também foi a México. África do Sul era a sede daí. 1-1 em Joanesburgo. O Tchabalala abriu o placar para a África do Sul e o empate de Rafa Marques para a seleção mexicana naquele momento. O México caminhando para ser favorito no grupo. Claro que vai depender do europeu ali, só se for a Dinamarca, talvez a República Tcheca. Mas eu acho que o México dá um sorrisão aí para esse grupo, porque vai jogar em casa. Que eu não sei muito, assim, não me vem na cabeça um jogador de destaque da seleção mexicana
no momento, por muitos anos, teve o... Carlos Vela, Giovanni dos Santos, jogadores que agora já não fazem mais parte dessa geração. Sim, eu digo, mexicana, tipo, agora, né? Esse time do México não tem nenhum jogador de muito destaque aí, né? Talvez o Jiménez, o centroavante que joga no Milan, que jogava no PSV, ex-PSV. Agora tá no Milan, talvez é o grande nome aí para a seleção mexicana. Coreia do Sul, do Son, pode também sonhar com uma vaga tranquila nesse grupo. Eu acho que o México e a Coreia do Sul se tornam os favoritos. Se não entrar a Dinamarca, é claro, né? Porque se entrar a Dinamarca, daí... Mesmo se entra a Dinamarca... Se entra a Dinamarca, quem tu acha? Tu acha que fica México e Dinamarca? Acho que sim. Aí eu acho que a Dinamarca começa a brigar. Embora são 3 vagas que podem acontecer, né? Pois é. Bom, esse é o grupo A, então, com México, África do Sul, Coreia do Sul e um representante europeu, ou a Dinamarca, ou Macedônia do Norte, ou República Tcheca ou Irlanda. Em março define, né? Essa representante só em março do próximo ano. Bom, o grupo B a gente também vai ter um integrante da repescagem completando o grupo, né? Esse vai ser um representante da repescagem europeia. Que ou é a Itália, e aí ganha peso o grupo, ou o País de Gales, ou a Irlanda do Norte, ou a Bósnia, né? São as seleções que se enfrentam, né? A Itália pega a Irlanda do Norte, quem ganhar vai pegar o vencedor de Gales e Bósnia, e aí o ganhador desse confronto geral vai pro grupo B na Copa do Mundo. Dos 3 times sorteados foram Canadá, Suíça e Catar. O Canadá como país sede, mas aí quem pode ficar legal nesse sorteio aí é a Suíça, né? Que tem um histórico bom em Copas do Mundo. Se pintar a Itália nesse grupo aí, o peso maior vai para os italianos, mas lógico. Caso seja outro europeu, acho que a Suíça é quem começa a despontar para ser a favorita do grupo. Mas a Itália vem muito aquilo que a gente falou, né? Já vem falando muito mais por tradição do que bola, porque não tem uma... A Itália, primeiro, assim, acho que ela não tem um time forte, que diz um pouco de não ter uma geração forte, né? A Itália larga atrás nesse sentido comparado a Portugal, França ou até Marrocos, né? Pegando, por exemplo, 3 seleções de base muito forte e que originaram vários jogadores, Doué, Dembélé, Mbappé na França, daí em Portugal a gente tem o João Neves, tem Vitinha, tem, enfim, outros muitos jogadores que estão por aí, Marrocos agora, do Hakimi, e tem outro jogador muito bom que até eu falei esses tempos nem no Zona do Euro, acho que foi no meu quadro do futebol de base do Web Esportes, sobre um guri do atacante do Marrocos, porque o Marrocos foi campeão da Mundial Sub-20. E teve um jogador que foi o destaque, que agora vou buscar o nome dele, que eu não lembro. O Yassir Sabiri. Joga no PSV, não é? Acho que sim. Eu lembro dele. Acho que é o que joga no PSV. Sabiri, ele tem 20 anos, bem novo. Então, assim, a Itália fica para trás nessa construção de uma base forte. E daí não vem não tem jogadores hoje que estão em destaque, eu acho, assim, no futebol. Não consigo pensar, assim, num elenco forte da Itália para essa Copa. Ainda acho que a Itália está muito atrás. E, sinceramente, se pegar qualquer time, nem grande, assim, qualquer time europeu bem estruturado, acho que perde. A Itália, ela ficou em segundo na repescagem, que classificou a Noruega em primeiro nas eliminatórias da Copa do Mundo. E a Itália acabou indo para a repescagem. E acho que a Itália justamente estar na repescagem que diz muito sobre isso que eu falei, assim, desse argumento que eu trouxe da base. E o grupo C? O grupo do Brasil, que infelizmente logo depois do Brasil, o primeiro time sorteado foi o Marrocos, né? Que o Carlo Ancelotti queria evitar, né? Ele chegou a falar que queria evitar. A gente queria evitar. Daí depois Haiti e Escócia completam. Brasil e Marrocos favoritos, não tem nem... O Brasil estreia com o Marrocos, depois enfrenta o Haiti e fecha a fase de grupos com a Escócia. 1998, o Brasil teve um grupo parecido. Jogou contra o Marrocos, jogou contra a Escócia. Só não tinha o Haiti nesse grupo. O Haiti que é estreante em Copas do Mundo. Mas vamos lá. Dá pra classificar tranquilo aqui, né? Não, isso sem dúvidas. Agora, eu não acho que é tranquilo se classificar em primeiro. Porque daí vai a disputa logo no jogo de estreia com o Marrocos, né? Mas... E daí é aquilo, né? Estreia, o time é um time base, tu não tem noção ainda como os jogadores estão, nem os seus jogadores, seu elenco, nem os jogadores adversários. Então é uma surpresa como o Marrocos também vai vir pra essa Copa. E, obviamente, né, o Ancelotti e seus auxiliares devem estudar o Marrocos, mas é uma seleção que nem eu disse, se trouxer alguns jogadores da base, vai ser uma seleção diferente do que estamos acostumados a ver.
Então talvez tenha um estilo de jogo diferente, jogadores novos. E essa pode ser uma arma deles também, não só para esse grupo, mas para a Copa do Mundo. Vamos ver como vai ser, mas acho que dentro do que podia ser, não ficou tão ruim para a seleção brasileira. Não ficou tão ruim. Sempre pode ser pior, né? Poderia ter outras seleções. Eu acho que, por exemplo, se tivesse a Suíça no lugar do Marrocos e pintasse como um europeu que viesse da repescagem, por exemplo, uma Itália, podia complicar mais. Agora... não, mas eu acho a Suíça muito fraca. Mas Suíça, Marrocos, Haiti e Escócia, acho que tá ok. E o grupo D? Bom, o grupo D a gente tem os Estados Unidos, né? Como eu falei antes, que México, Canadá e Estados Unidos já sabíamos que iam cair nesses grupos, né? Pelo sistema da FIFA. Aí depois, preenchendo o grupo, temos Austrália, Paraguai e daí o vencedor de outro playoff europeu. Que tem a Turquia, que vai enfrentar a Romênia. Quem ganhar vai enfrentar a Eslováquia ou Kosovo. Uma dessas 4 seleções vai estar no grupo D. Se for a Turquia, talvez dá um pouquinho mais de peso, mas as outras europeias me fazem pensar que o Paraguai pode ser o líder desse grupo. Seleção paraguaia agora de Gustavo Alfaro, técnico argentino. Não descarto os Estados Unidos bater ali com o Paraguai. Até por ser os donos da casa, porque, né? Os Estados Unidos, eles têm uma liga, né, a MLS, que não é tão badalada no cenário mundial, mas ela vem crescendo significativamente. E os Estados Unidos, a sua liga nacional, eles pegaram a mesma lógica que eles têm dos seus outros esportes, né? A liga universitária americana. Então eles estão com jogadores novos. A gente tem o Johnny, até, né? Que jogava aqui no Internacional, agora joga no Atlético de Madrid. Que nós, inclusive, vamos neste Zona do Euro repercutir um pouco de uma entrevista que ele deu falando sobre o momento que ele tá, que chegou até a citar o Colorado, né? Que foi questionado, né? Os repórteres brasileiros sempre lembram das origens dos jogadores. Então, acho que os Estados Unidos vem com uma seleção mais organizada e, ao mesmo tempo, nova também, um pouco uma surpresa. Não acho que é favorita nem nada disso, mas eu acho que pode bater de frente com o Paraguai, talvez, ali numa possível liderança do grupo, dependendo da equipe que venha da repescagem, que sinceramente desses 4 eu não sei quem passa. Acho que a Turquia talvez é a favorita no momento, mas ficou um grupo legal, tá? Gostei do grupo, eu achei legal. E o grupo E? A Alemanha é favorito, vai ser relativamente fácil, acho que o Equador passa em segundo. É, por aí. E Costa do Marfim, como tem Curaçao, que é estreante, né, o menor país em população a disputar uma Copa, acredito que vai ser o famoso saco de pancada. E como tem uma terceira vaga ainda extra, a Costa do Marfim pode pegar essa vaga também. Acho que a Alemanha, Costa do Marfim e Equador vai ser um grupo legal para os 3 e eu acho que os 3 vão acabar passando. E o Curaçao já conquistou a vitória, que era ir para a Copa, não acredito que vá acabar se classificando. Mas eu tô contigo, acho que a Alemanha é a favorita, Equador ali com uma geração muito boa, Costa do Marfim tem alguns expoentes individuais bons. E o grupo F? Temos Holanda, Japão, Suíça e daí o vencedor dos playoffs B. A Suíça, no caso, com o nome de Tunísia, nesse caso aí no grupo, não? Holanda, Japão, Europa e a Tunísia. A Suíça tá no B do Canadá e é a Tunísia que entra nesse grupo aí. Vamos de novo. No grupo F? Bom, a gente tem Holanda, Japão, Tunísia e daí tem outro integrante que vai vir da repescagem do playoff B da Europa, que vai ser entre Ucrânia e Suécia. Daí enfrentam o vencedor entre Polônia ou Albânia e os vencedores se enfrentam e o ganhador pega a vaga. Pode ser a Suécia e aí dá um peso maior pro grupo. Sim, porque a Suécia eu acho que tem mais de onde tirar. Ucrânia e Polônia correm por fora e a Albânia do Silvinho, tem um trabalho técnico brasileiro lá. O europeu que entrar nesse grupo vai sonhar pela vaga, o europeu que vem da repescagem, mas a cabeça de chave que é a Holanda talvez deve ser a líder desse grupo e o Japão vai ficar pleiteando uma segunda vaga, acredito que com esse europeu que vier. Não sei se a Tunísia consegue... Provavelmente. Não sei se a Tunísia consegue brigar por essa vaga. Se vier um Japão parecido com aquele Japão que o Brasil perdeu num amistoso recente nesse ano, acho que é um Japão que vai incomodar, porque eu mesma me surpreendi. Na verdade, eu me surpreendi porque eu não me dei conta de quantos jogadores japoneses estão jogando na Europa hoje. Principalmente no futebol alemão, tem muitos japoneses no futebol alemão. Então, assim, é porque a gente normalmente estranha ver, não é tão rara a cultura do futebol para eles, é nova, assim, em termos de investimento, ou eles inseridos no mercado de futebol europeu ou mundial. Então, acho que é um time que, não sei, pode surpreender. Eu realmente gostei muito do jeito que eles jogaram, porque os japoneses, os asiáticos no geral, eles têm a característica de ter um trabalho mais tático, né?
eles serem mais rápidos, como eles são menores. E eu não achei eles com um físico tão distinto com o da seleção, que a gente, né, por origem tem uma seleção brasileira que é forte, normalmente jogadores mais fortes e ágeis, enfim. E o Japão normalmente perdia um pouco pra isso e eu não achei que foi tão disparelho, assim. Acho que talvez eles possam surpreender. No grupo G... temos Bélgica, Egito, Irã, Nova Zelândia. A Bélgica favorita, né? E o Egito para pegar a segunda vaga aí na liderança de Mohamed Salah e companhia, né? Eu acho que pode ser uma última Copa de Salah. Acho que sim, de alguns craques, né? É a última do Messi, do Cristiano Ronaldo e deve ser do Salah também. Talvez o Salah entre nessa. O grupo H... temos Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. Espanha e Uruguai vai ser um jogo interessante. E os dois favoritos para brigar pela liderança do grupo. Cabo Verde pode sonhar, estreante em Copa, sonhar em passar de fase. Acho que a Espanha ainda desponta muito. É mais time que o Uruguai, acho que sim. Mas vai ser um jogo interessante para o Uruguai pegar também. essa... Mas a diferença no momento atual da Espanha, se estiver com seu elenco completo de Nick Williams, Dani Olmo, Yamal e outros integrantes aí, acho que... pra mim é um dos favoritos da Copa. A Espanha que tenta quebrar uma maldição, porque a Espanha é a líder do ranking da FIFA, ela entrou no sorteio com essa liderança do ranking, e desde que o ranking da FIFA começou a valer, nunca uma seleção que entrou na pré-Copa ou no sorteio da Copa como líder do ranking foi a campeã do mundo. A Espanha tenta. Tem uma outra curiosidade, né? O Brasil está no grupo C. Nas últimas 2 Copas, os campeões vieram do grupo C. Em 2018 Quer fazer o França... Guebeiro sonhar? Claro, eu também estou sonhando, porque assim, 2018 a França veio do grupo C e foi campeã. Em 2022 a Argentina veio do grupo C e foi campeã. Pode ser o grupo C de campeão, né? Com o Brasil sendo cabeça de chave. Bom, tu vai agora da minha teoria, tá? Mas tu já percebeu que o Brasil nos últimas 3 Copas foi eliminado em ordem alfabética? Alemanha, Bélgica e Croácia. Bom, temos que evitar a Dinamarca então aí, porque ainda não foi pra Copa os dinamarqueses, né? Mas podem... Cara, eu te juro, eu vi essa teoria na internet e me chocou. Umas coincidências engraçadas. Fora a Dinamarca, não tem nenhuma seleção com letra D aí, né? Olha, viu, então... A Dinamarca tá na repescagem com Macedônia do Norte, República Tcheca e Irlanda. E o grupo I? Bom, daí a gente tem a França, vice-campeã mundial, e antecedendo a Argentina, uma das últimas campeãs mundiais, né? Favorita para o título. Temos Senegal, Noruega e daí algum integrante que vai vir da repescagem do Mundial 2. Iraque, Bolívia ou Suriname. França, Senegal e Noruega. Grupo interessante. É a França favorita, Senegal e Noruega brigando aí pela segunda vaga. E o que sobrar deve pegar a terceira vaga também. Porque Iraque, Bolívia e Suriname não acredito que façam frente a essas 3 seleções. Noruega tem o Haaland, né? Noruega tem o Haaland, Noruega tem o Odegaard do Arsenal. Tem uma boa seleção, a seleção norueguesa. Tu tem um cara que cruza pro grandalhão lá no centro da área, já dá pra conseguir passar pra próxima fase. E o grupo J? A gente tem 3. Muito aleatório, né? Mas é que agora eu li e percebi 3 times com A. E é o grupo J, que é quase um grupo A, né? É quase um grupo A. Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia. Argentina favorita, né? Atuais campeões do mundo pegaram um grupo mais tranquilo também. Nem sei quem dessas 3 aqui poderia pegar o segundo lugar, sinceramente. O momento da Áustria hoje é bom, mas a Argélia tem geração para melhorar o futebol que está apresentando. Mas hoje eu diria que é a Áustria. É hoje, né? 6 meses a conta. A Argentina é a favorita. O grupo K... Portugal, Uzbequistão, Colômbia e um integrante da repescagem mundial que tem República Democrática do Congo, Jamaica ou Nova Caledônia. Acho que vai a República Democrática do Congo para esse grupo e Portugal vai seguir favorito com a Colômbia seguindo de perto. Sim. Bom, e o grupo L, é até engraçado falar grupo L, né? Eu não me lembro de uma competição que eu disse grupo L alguma Só a Liga Europa, que antes, quando eram divididos em grupo, a Liga Europa tinha os mesmos 12 grupos que a Copa do Mundo está tendo agora. Não tem mais, né? Então faz tempo que eu não falo grupo L. Bom, para fechar, a gente vai ter nesse grupo Inglaterra, Croácia, Panamá e Gana. Grupo interessante. A Inglaterra favorita, mas a Croácia tem uma boa geração. Gana também tem uma boa geração africana. O Panamá é o dito saco de pancadas desse grupo. Semifinais, Inglaterra e Croácia, semifinal da Copa de 2018. Jogaço, vitória inglesa de virada por 2-1. Gana voltando à Copa, né? E em 2022 caiu na fase de grupos, mas Gana tem uma expectativa de fazer uma Copa do Mundo melhor pela geração que tem, que é liderada
pelo Williams, irmão do Nico, né? O Iñaki Williams, que é ganês. A Ana me corrigiu aqui, eu falei a vitória croata, a vitória inglesa naquela semifinal, é o contrário, a vitória foi croata, né, de virada por 2-1. A Croácia vai de azarão para aquela final da Copa e toma um 4-2, mas fez um grande feito, que foi chegar na final, óbvio, né? E depois na Copa seguinte, terceiro lugar, eliminando o Brasil, o azar inclusive. Deles é que tinha um guri de 18 anos que resolveu fazer a melhor competição da vida dele. Naquela Copa de 2018. Portanto, Ana, apresentamos então os 12 grupos que formam a Copa do Mundo de 2026. As repescagens, para quem está em dúvida, elas acontecem em março do próximo ano. Então, no final de março, saberemos quem são as outras seleções que faltam preencher os grupos da Copa. Animada para a Copa? Sempre, né? Faltam quantos dias mesmo? 188. 188 para a Copa do Mundo de 2026. Tá, e quem são teus top 5 favoritos? Espanha, Argentina, França, Portugal e Brasil. Tá, isso está no top 5, tipo, primeiro, segundo, terceiro, ou só fala aleatoriamente 5? Se eu fosse botar na ordem, seria Espanha, Argentina, França... Espanha, Argentina, Portugal, França e Brasil. Eu vou te contrariar. Mas seria qual o teu top 5? Parecido, mas eu acho que... Cara, não dá... Ai, meu pai, se estiver me escutando, de tanto que eu xingo ele, que ele defende o francês, mas eu acho que a França... Acho que a França é a favorita. Tá. Depois, Espanha. Tá. Acho que... Espanha, eu botei França, Espanha, Portugal. Tá. Marrocos. Tá. E a Argentina. Não acho o Brasil favorito. Eu boto o Brasil na quinta posição. Não, vamos ver se é interessante esse Marrocos. Cara, eu sou realista. Infelizmente, eu gostaria muito de botar como favorito. Mas eu não consigo nem saber a seleção que vai pra Copa. Pois é. Bom, isso pra mim eu acho que é o pior, assim. Que a gente não consegue ter noção de quem que vai. Então não tem como tu ter uma previsão, assim. Ana Carolina Nazar, obrigado. Eu que agradeço, Paulo. Esses foram os grupos da Copa do Mundo de 2026. Bom, ainda no clima de Copa do Mundo, o Zona do Euro vai trazer agora mais um material que a gente tem de destaque de curiosidade para o guaibeiro que está nos acompanhando, para a guaibeira. Lembrando que esse é o episódio 163 do Zona do Euro, você está acompanhando a Rádio Guaíba, o Zona do Euro especial. Já falou sobre o Wolverhampton e a péssima campanha na largada do campeonato inglês, o Wolverhampton entrando para a lista dos piores inícios sem vitória na história da Premier League. Já falamos sobre o surgimento da Copa do Mundo, como aconteceu a reunião que definiu a ideia de ter o evento mundial a cada 4 anos. Falamos também com a Ana Carolina Nazari sobre os grupos da Copa do Mundo de 2026. E agora a gente traz um material especial sobre a primeira edição da Copa do Mundo. É um raio-x aqui no Zona do Euro, que a gente vai trazer para o guaibeiro a história da primeira Copa do Mundo, que foi realizada em 1930 no Uruguai. A Copa do Mundo de 1930 foi disputada no Uruguai, entre 13 a 30 de julho. Todas as partidas foram disputadas na capital uruguaia, em Montevidéu, nos estádios Centenário, Gran Parque Central e Pocitos. 13 equipes, sendo 7 da América do Sul, 4 da Europa e 2 da América do Norte, participaram do torneio. Poucas equipes europeias participaram devido à dificuldade de viajar para a América do Sul naquela época. A Copa de 1930 foi a única em que os times foram convidados. A partir da Copa do Mundo de 1934, realizada na Itália, as seleções classificaram-se por meio das eliminatórias. As seleções que participaram do Mundial de 1930 foram divididas em 4 grupos, onde o primeiro colocado de cada grupo classificou-se diretamente para as semifinais. As 2 primeiras partidas ocorreram simultaneamente, determinando com a vitória da França, que derrotou o México pelo placar de 4-1, e dos Estados Unidos, que derrotou a Bélgica pelo placar de 3-0. Lucien Laurent, da França, marcou o primeiro gol da história da competição. O gol foi marcado aos 19 minutos do primeiro tempo, no estádio de Pocitos, que era a antiga casa do Peñarol.
mas acabou mais tarde, em 1937, sendo demolida. O Grupo A da Copa do Mundo de 1930 teve a Argentina, Chile, França e México. No Grupo B estavam Iugoslávia, Brasil e Bolívia. O Brasil estreou perdendo para a Iugoslávia por 2-1 e depois goleou a Bolívia por 4-0, mas acabou sendo eliminado na primeira fase. No Grupo C, continham 3 seleções, Uruguai, Romênia e Peru. Já no Grupo D, estavam Estados Unidos, Paraguai e Bélgica. Argentina, Estados Unidos, Iugoslávia e Uruguai classificaram-se para as semifinais. Estados Unidos ficou em terceiro e a Iugoslávia na 4ª posição. Na final, o Uruguai derrotou a Argentina pelo placar de 4-2 e se tornou a primeira equipe a vencer a Copa do Mundo da FIFA. O raio-x da Copa do Mundo de 1930 tem como destaque 70 gols marcados em 18 partidos, que dá uma média de 3,89 gols por partido. O primeiro gol do Brasil na história das Copas foi marcado por Preguinho, diante da Iugoslávia. O atacante argentino Guilherme Stabile fez 8 gols e foi o artilheiro daquele Mundial. A partida da semifinal marcou a vitória da Argentina por 6-1 sobre os Estados Unidos, sendo a maior goleada da competição. O zagueiro uruguai José Nassarri foi o capitão de 2 das medalhas de ouro do Uruguai nas Olimpíadas de 1924 e 1928 e acabou sendo eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 1930. Dentre os árbitros, Gilberto de Almeida Rego foi o único árbitro brasileiro a apitar a primeira Copa do Mundo da história. Especialistas de futebol da época, juntamente com representantes da FIFA, escolheram os jogadores que mais se destacaram no evento e formaram uma seleção. E a primeira seleção da história das Copas do Mundo tinha 2 zagueiros, 3 meio-campistas e 5 atacantes. Era um esquema tático base da época. O goleiro foi o Alex Tefpot, da França. A dupla de zaga continha Milutin Ivkovic, da Iugoslávia, e José Nassarri, do Uruguai. No meio, o brasileiro Fausto, junto com José Leandro Andrade, do Uruguai, e Luiz Monte, também do Uruguai. Já os atacantes, 3 uruguaios, Héctor Castro, Héctor Scaroni e Pedro Sea, mais 2 argentinos, Manuel Ferreira e Guilherme Stabile. O último jogador sobrevivente da seleção uruguaia campeã em 1930 foi o zagueiro Ernesto Marcheroni, que faleceu no dia 3 de julho de 1984, aos 76 anos. O último jogador sobrevivente da história da primeira Copa do Mundo foi o atacante argentino Francisco Varalho, que morreu em 30 de agosto de 2010, 80 anos após o torneio, com a idade de 100 anos. Uma recriação do torneio do ponto de vista da seleção iugoslava pode ser vista no filme sérvio de 2014 denominado Montevideo Vidimo Se. O filme se passa na capital uruguaia, onde após uma dura viagem de 3 semanas pelo Oceano Atlântico, a seleção iugoslávia participa do torneio, além de dar foco na conquista do 3º lugar pelo país balcânico e da repercussão desta conquista no mundo. Bom, conferimos aí um material especial sobre a primeira Copa do Mundo de 1930. Eu até quero fazer referência aos guaibeiros que estão nos ouvindo para a seleção da época, né? Porque naquela época o esquema tático, digamos assim, né? Os esquemas táticos estavam por evolução, assim como o futebol, né? A gente está falando de 1930. Mas o esquema tático tinha 2 zagueiros, 3 meio-campistas e 5 atacantes. Também isso explica muito a média altíssima de gols da primeira edição da Copa do Mundo. Mas a seleção, até quero pegar aqui porque a gente trouxe no material especial para os guaibeiros, mas aquela seleção tem o goleiro francês, né, o Alex Tefpot, aí tem 2 zagueiros, né, o Milutin Ivkovic da Iugoslávia e o José Nassarri do Uruguai. No meio campo tem o brasileiro, né, o Fausto, e aí 2 jogadores uruguaios, né, o José Leandro Andrade e o Luiz Monte. E aí 5 atacantes, sendo 3 uruguaios, Héctor Castro, Héctor Scaroni e o Pedro Sea, e os argentinos, o Manuel Ferreira e o Guilherme Stabile. O Uruguai era a grande seleção do momento, vide que em 1924 e 1928 conquistou
os 2 ouros nos Jogos Olímpicos, né, no futebol, ganha a Copa de 1930 em casa. Mais cedo nós falamos aqui no Zona do Euro, né, o escudo do Uruguai tem 4 estrelas, inclusive os uruguaios se consideram tetracampeões, né, porque antes da existência da Copa do Mundo, o grande torneio do futebol eram os Jogos Olímpicos, e o Uruguai tem as 2 medalhas de ouro seguidas, onde surgiu o apelido da Celeste Olímpica, aliado ainda à Copa do Mundo de 30 e depois a de 50 que o Uruguai veio a conquistar. Mas nós apresentamos então ao longo deste episódio do Zona do Euro estas curiosidades sobre a Copa do Mundo, com a história e o surgimento do Mundial e apresentando um pouquinho como foi o primeiro Mundial lá em 1930. E a partir de agora, a cada episódio, a gente vai trazer a história de cada Mundial até a gente chegar no de 2022, que foi o último disputado no Catar. Bom, agora no Zona do Euro a gente vai falar sobre o futebol espanhol. Em destaque é o Johnny, volante norte-americano, mas que foi formado nas categorias de base do Internacional. O Johnny, na janela de verão, na janela forte europeia, né, para o início desta temporada, trocou o Betis da Espanha e foi para o Atlético de Madrid, onde foi um dos grandes reforços da equipe do Diego Simeone, que passou por uma reformulação nesse início da nova temporada. O Atlético de Madrid está na parte de cima, no G4 do Campeonato Espanhol, apesar de ter perdido no último meio de semana para o Barcelona no Camp Nou por 3-1 de virada, mas tem uma boa largada na temporada. Além disso, está também na Liga dos Campeões da Europa em zona de classificação para a fase seguinte. O volante Johnny, que foi revelado no Internacional, deixou o Betis e foi para o Atlético de Madrid, portanto, nessa metade de ano, né, dá pra gente colocar antes da pré-temporada europeia para nova temporada de 2025-2026. O Johnny foi vendido pelo Inter em 2023 ao Betis por 6 milhões de euros e logo que ele chegou no clube espanhol já conquistou a titularidade e também fez parte do time base do Betis, que foi vice-campeão da Liga da Conferência na temporada passada. E o bom desempenho dele no Betis chamou a atenção de Diego Simeone, que é o técnico do Atlético de Madrid. E o clube espanhol pagou 30 milhões de euros, mais variáveis de 10 milhões de euros, para contratar o volante. No primeiro momento foram 30 milhões de euros pagos ao time do Betis, cerca de 191 milhões de reais. Inclusive o Inter ainda recebeu 20% desse valor, porque tinha de direito de uma venda futura. O Johnny se destacou na equipe do Betis e também vem se destacando na titularidade do Atlético de Madrid. Também acabou tendo a infelicidade na largada da temporada, sofrendo com uma lesão e acabou perdendo alguns jogos do início do Campeonato Espanhol. Mas já conseguiu retomar sua condição e vinha sendo titulares nos últimos jogos da equipe do Diego Simeone, o camisa 5 do Atlético de Madrid. Agora, durante o jogo contra o Barcelona no Camp Nou, ele acabou sofrendo mais uma lesão, né? Ele acabou caindo de mau jeito em um lance e acendeu um sinal de alerta no Atlético de Madrid a curto prazo. O Zona do Euro, episódio 166, vai ficando por aqui. Falamos sobre a Copa do Mundo, o histórico das Copas, falamos sobre o Wolverhampton e o mau momento na Inglaterra e falamos dos grupos da Copa do Mundo de 2026. A gente volta na próxima semana ou a qualquer momento no seu Spotify. Tchau! Zona do Euro. Apresentação Paulo Nunes.